Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nos Informados Talkcast. Eu sou o Ivan Dias e compondo esta bancada, confesso para você que eu estava muito ansioso para esse tão esperado momento, né? Ao meu lado aqui está o nosso amigo Jordel, né? Juntamente. Jordel, vamos lá. Faz as considerações, as apresentações, fica à vontade. Bom, então pessoal, eu sou o Jordel Dantas, apresentador do coração de vocês, né? Ficou bacana no episódio passado. E vai ficar porque foi bom. Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui dos primeiros passos da advocacia. Como é que inicia na advocacia? Como é que funciona essa transição do aluno do direito, recém-aprovado na OAB, e começar a advogar? E hoje, para conversar com a gente, tem o professor Davi Silva. Nosso professor, já foi meu professor, garanto. Além de ser um bom professor, é o mais elegante que tem em São Paulo. O advogado mais elegante que eu já vi. Professor, a gente tem uma lembrancinha do nosso programa para o senhor, para começar. Poxa vida, o senhor ficar mais à vontade com a gente. Poxa, obrigado pelo carinho. E se sentir um pouco mais em casa. O senhor é... Muito obrigado. O senhor é nosso grande. Gente, quanto doce, eu adoro doce. Muito obrigado, viu? Ok. Então, só um pouquinho da biografia do nosso professor, para a gente começar e passar a bola para ele. Perfeito, Jordel. Cara, que currículo invejável, viu? Meus parabéns aí. Hoje a gente vai ter uma aula aqui nesse lugar, né? Estamos aqui com o professor Dr. Davi Silva, né? Advogado, mestrado pela FMU, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor no programa de pós-graduação da Uninove. Além de sua carreira jurídica, ele também é ciclista, olha aí, ciclista, e já participou de competições. Doutor Davi, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Jordel. Obrigado pelo convite. Só uma observação, eu sou professor no programa de mestrado da Univel, é uma faculdade que fica no Paraná, em Cascavel. O senhor vai daqui para lá? Vou daqui para lá, dou aula lá há alguns anos já, desde 2017, mas eu vou esporadicamente, né, 2, 4 vezes a cada semestre. É isso aí. Professor, para começar nosso podcast, vamos falar um pouquinho da sua vida, né? Como é que trouxe para cá? Como é que começou essa busca pelo ciclismo? Teve algum ponto, alguma chave, algum gatilho? Na verdade, eu sempre gostei da prática esportiva, né? Eu acho que para você manter uma vida saudável, seu corpo precisa estar em movimento, né? Quanto mais movimentos você dá ao corpo, mais saudável você é. E eu buscava um esporte. Eu já havia praticado artes marciais quando mais novo, né? Praticava já musculação. E em 2016 eu comprei uma bicicleta. E comecei a pedalar eventualmente em 2016. Pedalava aos finais de semana, né? 2 anos depois, 2018, eu comprei uma bike um pouco melhor e aí sim eu comecei a pedalar para valer. Aí comecei a pedalar durante a semana, treinar aos finais de semana, participar de competições e desde então eu venho pedalando, né? Perfeito. Falando de direito, doutor, como começou o seu interesse pela advocacia? E sempre foi algo que você quis ou foi uma descoberta ao longo do tempo? Olha, Ivan, isso é uma história muito interessante, porque eu conheci a minha namorada, hoje minha esposa, no ônibus. E ela ia para o primeiro ano da faculdade e eu estava na 8ª série. Não obstante a mesma idade, eu havia parado de estudar algumas vezes, né? E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Pensava em fazer, já na 8ª série, eu estava indo para o primeiro colegial e eu pensava na psicologia, né? Eu achava que, sem conhecer, evidente, a gente tem aquela ideia de que se identifica com algo, né? Mas eu não conhecia. Então eu a conheci, né? No ônibus, eu ainda estava na escola, eu ia para o trabalho e ela para a faculdade. E ela fazia direito. Então, resumindo, minha namorada que na época me motivou a fazer direito, né? E eu acho que foi a escolha certa, né?
eu não sei se eu teria sucesso na psicologia, porque eu não sei lidar com as minhas próprias questões, né? Talvez não saberia lidar com as questões dos outros, né? Mas ela foi assim foi o meu motivador, né? Ela foi o... Mas, e dentro da faculdade lá, professor, da FMU, né? Uhum. O senhor fez sua graduação lá também. Sim. Como é que foi essa trajetória, essa entrada na faculdade, esse mundo novo do direito que descobriu, né? Tá. Eu tenho assim uma história bem interessante com a FMU, porque eu me graduei em 2002, né? Comecei a advogar no início de 2003. Em 2005, eu fui fazer pós na PUC, em Direito Tributário. E algum tempo depois da pós, eu já tinha interesse no mestrado, né? Eu já pretendia fazer o mestrado, eu queria lecionar, eu queria dar aula, era um desejo que eu havia construído em mim, né? E eu me preparava para tentar entrar no mestrado em Direito Tributário da PUC. Até que eu fiquei sabendo que a FMU tinha recém-inaugurado um mestrado. Então eu voltei para a FMU, falei, poxa, eu quero voltar para lá, né? Eu quero voltar para a FMU. Eu voltei, conversei com um professor do mestrado, que inclusive acabou sendo meu orientador, né? E fiz o mestrado na FMU e já no início do mestrado eu comecei a lecionar lá, né? Então a minha história com a FMU começa com a graduação, né? Com a minha volta para o mestrado e com o meu primeiro ano de docência. Eu comecei a dar aula na FMU. Naquela época, o senhor foi um professor de direito civil, Uhum. mas como é que foi essa transição do direito tributário, especialmente, são pensados de seguir a carreira tributária, né? Uhum. Essa transição, teve algum professor que marcou essa história para mudar essa trajetória do tributário para o civil? Então, assim, a vida acadêmica do aluno, ele vai descobrir depois, né? A vida acadêmica dele é constituída pelo amor ao direito civil, né? A paixão pelo direito penal, mas depois ele se casa com o direito do trabalho, né? Porque é o direito do trabalho que até hoje, nós estamos em 2024 e até hoje o ramo do direito em que a maioria dos alunos tem início na advocacia. Só que no período da faculdade eu fiz um estágio, né? Num escritório que atuava com direito tributário. E eu trabalhava na parte de execução fiscal. E durante a faculdade, você deve ter ouvido falar, né? Não, vai advogar com tributário que dá dinheiro. Vai advogar. É o que eu ia falar, né? Já tem esse negócio, vai pro tributário que vai ficar rico. Vai pro tributário que você vai ficar rico. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer a pós em tributário, né? E depois, na pós, eu percebi que não era bem assim, né? É claro que se você se lançar a construir o seu conhecimento na área, tentar fazer o network, tentar a captação de clientes, há a probabilidade de dar certo sim para você, né? Especialmente se você for bom naquela área. Mas comigo não deu e tem uma explicação. Eu fui para o tributário, eu cheguei a atuar, né, com o tributário, e só que quando eu fiquei sabendo do mestrado na FMU, e o mestrado na FMU, ela não tinha assim uma linha de pesquisa, as faculdades tradicionais, elas ainda são, né, o mestrado é dessa forma, mestrado em direito penal, mestrado em direito civil, mestrado em tributário, e na FMU a linha de pesquisa ela não era dessa forma, né, as faculdades que têm os mestrados mais recentes eu me refiro assim, de uma década, né, eles têm uma linha de pesquisa um pouco diferente, tanto que eu falei do ensino jurídico, né, na minha dissertação. Então, quando eu voltei para o mestrado, né, quando eu voltei para a FMU, eu fui desconstituindo essa ideia do direito tributário, porque eu fiquei mais voltado para a vida acadêmica, né. E aí, na vida acadêmica, eu tinha o amor pelo direito civil, né, como todo aluno tem, em especial por conta de um professor que eu tive, né, é Acácio Pereira. Esse cara, ele me deu aula no segundo ano da faculdade, e ele era, assim, incrível, porque, sabe quando você assiste uma aula e você sente que E ele falava, né, assim, olha, eu dou aula com muito amor, então vocês não vão esquecer nunca da minha aula.
E assim, ele associava o amor, né, à nossa capacidade de assimilar ou não. Eu esqueci de muita coisa, né, no período da faculdade, inclusive das aulas dele. Mas eu não esqueci isso, que ele ensinava com amor, né? E foi isso que eu levei para a minha vida acadêmica, né? Não importa, você vai se tornar um bom professor, mas desde a sua primeira aula você tem que fazer isso com amor, né? Professor, o senhor falou algo interessante a respeito do network, e a minha pergunta é em cima disso, né? Quanto ao network, sabemos que construir uma rede de contatos é essencial, né? Especialmente no início da carreira. Sim. Como você tem trabalhado com isso no começo? Tá. Olha, antes de te falar como eu iniciei, eu vou falar sobre o que nós vivemos atualmente, que é o que me preocupa, né? Perfeito. Quando veio a pandemia em 2020, depois de um momento, né, passado aquele período que foi mais, assim, traumático para todos nós. Mais gravoso, né? Exatamente. Eu comecei a me perguntar sobre a necessidade da frequência a uma faculdade durante 5 dias na semana, né? Puxa, qual a necessidade disso? Eu percebi que os alunos estavam mais à vontade em casa, né? Eles saíam do trabalho, não tinham que correr para a faculdade, eles estavam muito mais à vontade em casa, na frente de um computador, assistindo a aula, né? Do que indo para aquele determinado local, né? E esse, de certa forma, foi um aspecto positivo, né? Vamos falar dentro de um contexto, né? Porque pode-se dizer que a pandemia teve algo positivo. Mas se pensarmos nas transformações, essa pode ter sido positiva, porque de fato, frequentar uma sala de aula durante 5 dias, eu não sei se de fato é necessário, né? Para trazer essa perspectiva, né? É que eu não consigo identificar agora o vídeo que eu vi ainda hoje mesmo na internet, pelo Instagram lá. Era um professor de direito que ele falou assim, a prova da ordem, a prova da OAB, ele falou que para ele não tinha muito sentido fazer. Você passa 5 anos na faculdade, na graduação em Direito, e você tem que fazer uma prova no órgão de classe para poder exercer a profissão. Mas ele completou falando que era um mal necessário, por causa da preparação que o aluno tem que ter, né? E uma das nossas perguntas que a gente trouxe para cá é justamente isso. Como é que foi essa transição do senhor? Essa transição acadêmica da faculdade para essa vida prática, né? Tá. Como é que foi esse start, né, para começar a trabalhar? Sim. Porque você vai para audiência trabalhista, tem até um lugar de você sentar na mesa e tem essa experiência. Tem um lugar de sentar, como se comportar, como falar com o juiz, o que é que seu cliente está almejando. Então, tudo isso, né? Tá, eu vou comentar sobre isso, só vou concluir sobre a questão do network. Então, no período da pandemia, né, a transformação, havia necessidade? Não, me parece que não, frequentar a faculdade semana inteira, mas isso matou o network. Porque o network para o acadêmico de direito, ele se inicia na faculdade. O último ano da faculdade é fundamental para o network, fundamental, porque é naquele último ano que você vai formar uma rede de amigos que você vai se socorrer, você vai procurar, né, quando você pegar uma ação que você não domina o assunto, ele vai te procurar. Então, essa troca, esse contato na faculdade é fundamental, né? Hoje, a minha advocacia, eu advogo há mais de 20 anos, né? Então, a minha advocacia, ela caminha, eu não vou dizer caminha sozinha, mas assim, eu não preciso fazer muita coisa para ter o trabalho que é necessário e que é suficiente para mim, né? Claro que todo mundo almeja ser rico, é evidente, ninguém trabalha, né? Trabalho só por amor, só a docência, né? Mas a advocacia não. A advocacia você quer ganhar dinheiro, né? Mas eu atingi um ponto em que a advocacia de hoje, para mim, está suficiente. Ela me permite fazer o esporte, praticar o esporte que eu amo, né? Me permite atuar na área condominial, que sou síndico há 15 anos já, né? Então, o network, para mim, ele ainda existe. Então,
um amigo, né, advoga com tributário, tem uma ação civil, passa para mim. Um amigo advoga com penal, tem um trabalhista, passa para mim, que eu faço direito do trabalho também, né? Eu passo para eles. Isso ainda, claro, né, faz parte da minha advocacia, mas para o aluno é fundamental, e o network ele precisa fazer em sala de aula, né? Porque senão depois fica um pouco difícil, né? Mas é claro, hoje com o advento do Instagram, né, a ferramenta tecnológica, ela propicia você se divulgar mais, né? No meu período inicial não era tão fácil. Agora, a questão da minha transição da do academia exame. para coisa mais prática. Os desafios que teve ali, Sim. né? Naquele meio do Então, caminho. eu vou começar comentando sobre o exame da ordem que você comentou sobre o que você escutou hoje. Veja só, a faculdade, ela acaba criando uma disfunção cognitiva. Por que ela cria essa disfunção? Porque você estuda durante 5 anos e você sai de lá e vive uma realidade que é completamente diferente da faculdade, entende? Eu fico me perguntando por que numa aula de processo civil, quando o professor vai lecionar instrução e julgamento, ele não monta uma audiência simulada de instrução e julgamento, para o aluno aprender o que é uma contradita de testemunha, para o aluno aprender a fazer as razões finais em audiência. Isso não é cômodo, né? Deveria ser assim. Então, eu me questiono. Aí você pensa, a faculdade já cria uma disfunção cognitiva e as pessoas saem de lá e não têm muita ideia da realidade. Imaginem eu pegar todas essas pessoas e colocar no mercado e falar assim, olha, você agora é advogado. Entende? Sabe quando o aluno começa a ter a noção do que é a realidade? Quando ele faz o exame de ordem. E caramba, a coisa não é tão simples assim, né? Que pega o processo lá, né? Não, o exame de ordem, né? Quando ele vai fazer o exame de ordem. Por quê? Porque no exame de ordem ele já vê que a faculdade ela não entregou aquilo que era necessário, ela não entregou o suficiente, ele também não estudou o suficiente, né? Então, o exame ele é necessário para amadurecer o indivíduo. Como ele falou, é um mal que se faz necessário para aquele momento lá, né? Para amadurecer o indivíduo. A minha transição, eu tinha um emprego, né? Sempre tive emprego ruim. O meu único emprego bom, que não era bem emprego, foi estágio, né? Eu trabalhava numa empresa, essa empresa me demitiu no final do ano, dezembro de 99, eu fui para o estágio. Foi o melhor local de trabalho da minha vida, o melhor. Vivi anos felizes naquele ambiente. Só que no último ano da faculdade eu saí de lá e fui para uma empresa péssima, muito ruim. Fui para essa empresa e terminei a faculdade lá. Quando eu prestei o exame de ordem, que eu vi o resultado e eu havia passado, havia passado na segunda fase também, eu pensei, bom, eu sou advogado agora, eu vou advogar, né? E eu saí dessa empresa e fui advogar. Mas, poxa, por onde eu vou começar, né? Mas eu sempre digo, né? Você precisa ser determinado, você precisa viver como se fosse, sabe? Quando eu estudava, eu me via advogado. Eu sempre me via advogado no período da faculdade. E eu me via um advogado bem-sucedido, né? Eu me via. E eu praticava exercícios que me levava a acreditar nisso cada vez mais. Por exemplo, um dia eu estava, acho que no 3º ano da faculdade, e eu fui numa loja da Hugo Boss provar um terno. Eu não tinha a menor condição de comprar aquele terno, mas eu precisava provar aquele terno, sabe? Porque eu tinha que construir em mim aquele advogado, né? Eu vivia como se fosse, já no período da faculdade. Quando eu saí da empresa, eu tinha um carro, um Corsa 95. Eu vendi esse Corsa. Vendi o Corsa, aluguei uma sala, comprei os móveis
E lá dentro eu fiquei. E assim eu comecei a advogar. Minha primeira ação foi uma ação contra, na época, a Telefônica, né? E eu era autor da ação, estava advogando em causa própria. Uma experiência bem interessante, porque, claro, fiz muita coisa errada, né? E eu ia lá despachar, chegava e falava para o juiz, excelência, que a ação é minha, eu sou autor. Eu tô vendo, o senhor tá assim meio nervoso na ação, né? Fica calmo, né? Não, sujaram meu nome. Não, mas calma, o senhor vai pegar muitas outras ações. Então, eu saí da empresa, né? E montei o meu escritório. Essa é a receita de bolo? Não, não é. Não significa que todo mundo vai iniciar na carreira jurídica dessa forma. Algumas pessoas elas têm, por exemplo, a habilidade de... Elas desenvolvem outras habilidades, por exemplo, estudar para concurso, né? Isso nunca foi uma habilidade minha. Eu nunca quis estudar para concurso, né? Eu sempre primei pela liberdade também, né? E a advocacia iria proporcionar a liberdade que eu queria. Você pode tentar iniciar no escritório, também num escritório corporativo, um escritório que presta assessoria para grandes empresas, né? Existem vários caminhos, né? Tudo depende daquilo que você almeja. O que você pretende na advocacia? Uma coisa é certa, eu diria que de 80% a 90% do alunado vai para a advocacia, né? Porque, primeiro, concurso público não tem vaga para todo mundo. É para a galera que está se formando, trazendo agora, né? Sim. Eu participei do primeiro multi de direitos humanos da OAB, agora recente. Aí deram um caso prático para a gente fazer a admissibilidade das vítimas, no caso de direitos humanos, contra um Estado que invadiu, trouxe genocídio, estupro em massa, estupro coletivo e todo aquele cenário de guerra. E quando eu comecei lá, peguei todo o meu contexto para fazer a defesa do Estado, para começar lá. Para não fazer a admissibilidade do caso prático lá. E de repente, de uma hora para outra, mudou. 24 horas, fez um novo sorteio, mudou, agora você vai fazer o quê? Defesa das vítimas. Vou pedir que seja admissível dentro da corte interamericana. É uma coisa diferente. Você está com um caso lá, mesmo que seja um caso fictício, mas você está lá expondo pessoas, expondo vítimas, e juízes lá lhe perguntando sobre o caso. O que é genocídio, como é que a corte, o Tribunal Penal Internacional funciona, Convenção de Genebra. Eu tomei um choque de realidade. Eu voltei para casa falando, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que estudar mais, porque eu sei só da teoria ali, mas a prática, como eu vou expor isso aí, foi muito difícil, né? Então, professor, ainda voltando na questão do networking, que já foi falado. E como é que o senhor construiu no final da sua faculdade? Saiu da faculdade e começou a vida prática, né? Que é isso que a gente traz para cá. Tá. Como é que o senhor fez esse networking no finalzinho da sua faculdade? Qual foi o desafio maior que você encontrou ali? Tá. E já nessa mesma vertente que a gente traz, hoje eu sou um advogado formado. O que é que você diria para um advogado recém-formado? Bom, vamos lá. O primeiro desafio que eu encontrei foi perceber que eu não ganhava dinheiro suficiente nem para pagar as contas, né? Que a advocacia ela precisaria ser melhor trabalhada. A modalidade que eu quis seguir, que foi a advocacia autônoma. Eu comentei com vocês sobre a necessidade desse convívio na faculdade, né? E no quinto ano, eu fiz muitos contatos, só que nenhum vingou depois. Eu não consegui fazer parceria com os meus ex-amigos da faculdade, né? Tentei alguma coisa com o pessoal na pós-graduação e também não deu certo. O que eu fiz, então? Eu precisava fazer a minha advocacia expandir, né? Naquelas áreas em que eu advoguei, eu explorei o máximo que eu pude explorar. Então, vou dar um exemplo prático de uma ação
que surgiu no ano de 2005, uma ação judicial que se movia contra na época, a Eletropaulo. O indivíduo ele fazia lá uma ligação, né, no famoso gato, ele fazia uma ligação para economizar energia. E aí o que acontecia? A Eletropaulo fazia uma vistoria no imóvel. Na maioria das vezes eles passavam fio por dentro da parede. Era uma coisa lá toda, né, cheia de engenhosidade. Mas para economizar energia. Só que a Eletropaulo chegava no local e ela fazia uma conta assim astronômica. Então se o indivíduo ele deu um prejuízo de R$5.000 para a Eletropaulo, ela colocava uma conta de 50 mil. Era algo assim, desproporcional. Ela calculava, ela chegava lá, ela dizia, olha, tendo em vista esse desvio que você fez, seu consumo real deveria ser X, com base nos equipamentos que eu tô vendo aqui no imóvel. Né? Eu vou multiplicar isso por 5, que é o prazo prescricional para cobrança dessa natureza. Então, assim, chegava num comércio, se o comércio comprou um refrigerador no mês passado, eles calculavam o consumo daquele refrigerador dos 5 anos anteriores. Né? Então, essa foi uma ação em que eu pensei, eu preciso trabalhar para expandir a minha advocacia. Né? O que eu fiz? A partir da primeira ação que eu peguei, fiz divulgação para aquelas pessoas que eram da região. Olha, se aconteceu, então, no comércio, ó, sou advogado, se aconteceu algo semelhante com você, me procure, né? Eu comecei a fazer os contatos com as pessoas que poderiam me trazer clientes que de alguma forma foram afetadas, por exemplo, pela Eletropaulo na época, né? E criar uma boa relação com o cliente também. Isso foi em 2005. Pouco tempo depois surgiu uma revisão de aposentadoria, né? Chamada IRSM. E a partir de 1, 2, 3 clientes, vieram vários outros. Todos aposentados. Trazendo, né? Um e outro. Sim, trazendo um outro. Então, você precisa construir a boa relação com o cliente, né? Essa boa relação, ela precisa ter... São assim, requisitos básicos, sabe? Em primeiro lugar, a gentileza. Você precisa ser gentil sempre, para você atrair o cliente, porque cliente não gosta de advogado ríspido, né? Não gosta de advogado que não é cordial. A gentileza, você precisa dominar aquele assunto para quando ele perguntar, ele sentir segurança nas suas respostas. Você perguntou, o que você diria hoje para aquele que está começando a advogar hoje? Primeira coisa, você quer construir uma rede de clientes? Você tem que pensar que esse cliente é o que vai te trazer outro cliente, né? Então, esse cliente, ele precisa ficar satisfeito com você. Como ele vai ficar satisfeito? Com um trabalho bem prestado, né? E com um advogado que ele encontre algo além do advogado, porque o cliente ele se frustra quando o advogado é inteligente, quando o advogado vai entregar, ele acredita que o advogado vai entregar aquilo que ele espera, mas que o advogado não mostre para ele que ele está se sentindo parte daquilo. Eu sempre... Com uma observação, né? Eu sempre digo para os meus alunos, os sentimentos, eles pertencem à parte, não ao advogado. O advogado faz um trabalho técnico, né? Sim. E você não vai se envolver porque técnica e emoção não se misturam. Mas o cliente, ele precisa sentir que você se sensibilizou com o caso, com o problema, e que você está pegando aquilo tal como se você fosse a pessoa afetada, entende? Então, olha, eu entendo. Como você mostra isso para o cliente, dizendo, eu entendo o que você sente, eu entendo a sua dor. E eu acho também explicar a questão da morosidade e da justiça, né? Das ações, porque você não vai entrar com ação hoje e vai resolver daqui a uma semana, daqui a um mês também, né? Uhum. Isso é mais coisa de seriado de advogado americano, né? Que você vai no mesmo episódio e já resolve tudo. Olha, é audiência e tudo, né? Sabe o que acontece? Assim, nós acadêmicos do direito, nós acabamos por acreditar em diversas
coisas que falam e que na verdade é repetição, né? A justiça, ela é morosa? Ela é sim morosa, mas essa não é uma regra, você entende? Mas nós estamos acostumados com o discurso da morosidade, mas eu vou te dar um exemplo. Eu fui procurado por uma pessoa, um caso assim, muito, muito interessante, que me aconteceu só uma vez. O rapaz tinha sofrido um acidente de moto e ele tinha falecido. A família queria, a esposa e filhos, queria que ele fosse enterrado aqui. A mãe queria que ele fosse enterrado na Bahia. E ela estava vindo para São Paulo para fazer o traslado do corpo. Final da história é que eles se entenderam. Mas vejam, isso aconteceu num sábado, o corpo dele seria liberado no domingo. Se o corpo dele fosse liberado no domingo e o traslado fosse feito, a esposa e os filhos, acabou, não tem o que discutir, né? E aí, quem me procurou? A esposa com os filhos, olha, nós queremos que ele seja enterrado aqui. Eu tinha meios para entrar com uma ação no domingo, no plantão judiciário. E um juiz iria proferir uma decisão, porque aquela era uma questão muito urgente. Então, quando você tem uma demanda muito, muito urgente, você vai ter um judiciário te esperando para proferir uma decisão. Preciso de uma cirurgia. Se não fizer essa cirurgia hoje, corro risco de morte. Meu familiar vai encontrar, eu tenho toda certeza, eu digo isso com base na minha experiência de 20 anos de advogado, mais de 20, né? Você vai encontrar um juiz para proferir uma decisão. Se você convencer o juiz do seu direito, ele vai lhe entregar naquele mesmo dia que a ação foi distribuída. A justiça é amorosa? É. Ela é. Tem essa visão, né? Sim. A justiça é amorosa em algumas situações? Sim. Não é uma regra, né? Ela é morosa, mas pode não ser também. Tudo depende da área, né? Que área você está atuando? Previdenciário. É uma área que você precisa trabalhar com a morosidade, porque duplo grau de jurisdição obrigatório, então terá recurso, né? Autarquia federal não vai se contentar com uma decisão de segunda instância, vai recorrer ao STJ, e aí então o assunto começa a demorar mais, né? Professor Davi, você sente que aprende mais enquanto ensina? Existe uma troca significativa com os alunos? Essa pergunta é muito interessante, viu? Porque eu fiquei na graduação até 2021. Recentemente eu passei por uma faculdade, mas foi uma passagem muito rápida, né? Mas o período da graduação foi o período que eu me mantive assim melhor atualizado, sabe? Em todos os sentidos. Porque conviver com o público jovem, e jovem eu me refiro às pessoas que estão na casa até os 20 anos de idade, né? É uma coisa incrível, porque você aprende todos os dias, né? Então, às vezes eu encontrava alguns amigos que não são do direito, eles estavam conversando, minha filha estava comentando e falava lá de um assunto, né? E eles não sabiam o que era. E eu sabia, porque eu aprendia na faculdade, né? E eu falava, não, eu sei o que é isso aí, eu explico, né? Explicava para eles. Então, a troca de experiência do cotidiano é uma coisa fantástica, porque você fica por dentro de todos os assuntos, né? Eles te trazem. E a experiência prática, ela também é desenvolvida. A experiência prática, agora falando do ensino, né? Porque o aluno, você precisa ter consciência que o aluno pode sempre trazer uma pergunta, né? Complicada. Que você não sabe responder, entende? Então, eu preparo uma aula. E quando eu preparo a aula, eu já sei o que vai despertar a dúvida. Na maioria das vezes, né? Você desenvolve, com o passar dos anos, a experiência e você nota, por exemplo, leciono Direito Civil. Vou lecionar a parte geral, eu sei quais são as perguntas que eles vão fazer, porque sempre fazem as mesmas perguntas, né? Mas pode ser que surja algo diferente, e aí você precisa estudar o assunto, né? A troca, ela acontece não só
numa questão acadêmica, né? De, olha, você ensina, mas o aluno ele vai te ensinar também a perguntar, né? Mas a troca de própria experiência de vida, né? Sim. Eu sempre falo para o aluno em sala de aula, a formação jurídica, ela é formação, acima de tudo, humanística. Na verdade, o ambiente acadêmico, né, Sim. te forma como ser humano. Você precisa sair da faculdade um ser humano melhor. E o professor, ele sai um ser humano melhor também, né? O professor, ele vai se moldando com o passar dos anos. Eu acho, talvez, que essa seja a melhor troca, né? A experiência de vida. Eu me afastei durante um tempo da educação, né? Voltei esse ano agora. Que eu tô nessa área de letras, né? Aí eu tô com turma agora do 6º ano até o 3º ano. Então, é uma galera variada, em todos os tipos de sentido. E quando você vai você desce mais pra Zona Leste, você vê uma realidade de vida diferente. Sim. Mas os meninos lá, eles sonham também. Sim. Em fazer direito, e fazer medicina, e querer coisas novas. Então, e a gente tá lá pra isso, pra incentivar eles a vir pra esse mundo. Sair da estatística, né? Da marginalidade. Porque eu falo pros meninos, ó, não é porque vocês moram aqui na cidade de Tiradentes, não é porque vocês moram em São Mateus aqui, que vocês não podem ter um futuro grande até em outro lugar. Trouxe dessa experiência, né? Agora, só passar a bola, vamos voltar ao ciclismo. Tá. Ciclismo, eu sei que o senhor vê a paixão, quem acompanha seu Instagram vê lá, né? É mais coisa de ciclismo do que a advocacia, falar a verdade, lá aquela personalidade, né? Oi, mano. Perfeito. Ele falou a respeito, né, da paixão dele do direito, né, sobre o direito. Agora vamos falar um pouquinho dessa paixão sobre o ciclismo também, né? Como começou essa história da paixão pelo ciclismo e o que o esporte representa para o senhor? Tá, vamos lá. Você sabe que outro dia minha filha, ela questionou, né? Ela falou, poxa, é um perfil Davi professor e você só posta foto de bike. Aí eu postei uma foto em sala de aula, né? Esse é um desafio que eu tenho pela frente, né? Me soltar nas redes sociais, ainda não me sinto muito à vontade para me vender em redes sociais, né? Mas essa é uma questão para ser tratada, né? E aí eu posto lá as minhas atividades no ciclismo. Eu pedalo 300 quilômetros por semana. Religiosamente, 300 quilômetros. Hoje, por exemplo, eu pedalei 98 quilômetros, levantei cedo, fui pedalar, cheguei em casa, né, tomei banho, almocei e vim para cá. A paixão pelo ciclismo, eu disse para vocês, né? Comecei a pedalar esporadicamente e aí depois eu comecei a treinar para valer. Eu ia pedalar no meio da semana, né? Assim como eu faço até hoje. E a paixão, ela nasceu quando eu descobri esse universo que é você fazer algo em prol de você mesmo, né? Por que isso? Porque quando eu tô pedalando, eu tô comigo mesmo. Ainda que eu esteja lá com 10, 15 amigos, 5, não importa. Eu tô comigo mesmo. Eu estou me sentindo, tô numa estrada, eu estou me sentindo, eu tô sentindo o ar entrando pelas minhas narinas, entende? Tem uma pergunta que é parecida, para entrar nesse assunto lá, né? Mas você já participou de competições já? Sim, eu participo. Tem alguma história interessante? Que deu aquele start em competição? Porque 300 quilômetros... Olha, tem uma... Eu fui fazer uma prova em Ubatuba, né? Era uma prova de 130 quilômetros, muita subida, saía de Ubatuba e ia até Paraty e voltava. E aí quando você pedala numa competição, você pedala geralmente se chama pelotão, né? Grupo de ciclistas, né? Vai um ali atrás do outro, vai num bloco, por quê? Porque você quer aproveitar o vácuo para você fazer menos força. E eu fui muito bem, e quando chegou em Paraty, que nós fizemos o retorno, eu comecei a sentir uma cãibra. E aí minhas duas coxas ficaram duras, assim, doendo muito. Foi insuportável. E eu tinha feito o primeiro trecho, tinha mais 70 quilômetros de volta. E eu tive que fazer sozinho. Não tinha um amigo para eu ir, né, aproveitando o vácuo. E começou a chover.
E eu falava, meu Deus, o que que eu faço? Acho que eu vou ligar para minha esposa. Tudo pra dar errado. Acho que eu vou ligar para minha esposa, pedir para ela vir me buscar, porque eu não vou aguentar. Aí parava, muita dor, sabe? Mas resumindo que eu consegui terminar. Levei muito tempo para terminar a prova, né? Mas isso assim me marcou pela a questão da superação, sabe? Eu comigo mesmo me lancei ao desafio de terminar. Falei, não, eu tenho que terminar, ainda que seja me arrastando, né? E terminei a corrida. Fiz essa mesma prova agora recentemente em agosto, acho que ela aconteceu de novo em agosto. Ela foi acontece, novamente? Fui novamente. Fui bem, agora eu tô indo bem. Tô terminando. Terminando. Então, professor, a gente tem... a gente sabe que no ciclismo tem a resistência e tem a resiliência, que é o que o senhor trouxe para nós, esse caso prático que aconteceu, né? Sim. Tem alguma conexão com a advocacia? Resistência, resiliência? Porque pelo que ao longo da vida que o senhor contou para nós, né? Aquele vácuo que tem da faculdade para conseguir cliente, captar, tem que ser bem resiliente, né? Sim. Olha, eu acho que tem toda a relação, sabe por quê? Primeira coisa, eu me descobri uma pessoa competitiva. Então, eu estou competindo o tempo todo, ainda que comigo mesmo. Se eu vou fazer um treino de 130 quilômetros, 140, 150, não importa. Se eu repetir esse treino, eu quero fazer melhor. É uma competição comigo mesmo, né? A advocacia é competição. Competição. Não sejamos hipócritas, né? Os advogados, eles costumam até se tratar por uma expressão que eu nem gosto muito, eles se chamam de colegas, né? Colega eu tive na primeira série. Estão todos competindo o tempo todo. Quem entrega o melhor trabalho? Isso é saudável, é normal. Você senta para competir e você tem que ganhar. São duas partes, né? Do outro lado tem o adversário, ele é seu adversário, dentro de um contexto. No esporte você tem um adversário. Você não quer matá-lo, você só quer vencê-lo, né? Eu acho que essa coisa da competitividade no esporte, eu acabo levando para a advocacia. Eu sou uma pessoa competitiva. Só que eu levo princípios éticos também, sim, assim como eles existem no esporte, né? Eu levo princípios éticos para a minha profissão, né, para a minha competição dentro da minha profissão. Então, eu estou competindo com o advogado, mas eu devo respeitá-lo sempre, né, sempre. Como respeitar? Primeiro no trato, né, as pessoas precisam ser cordiais umas com as outras. Segundo, ali na atuação, né, não utilizar o processo com má fé, né. Depois de alguns anos, eu não vou dizer que isso não aconteceu no início da minha vida profissional, mas depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar só com aquilo que eu acreditava. Com seus valores, né? Assim, nas histórias que eu acreditava. Porque eu vi uma cena, desculpa, professor interromper, é que eu vi uma cena lamentável agora, essa semana agora, né, lá em Maceió. O doutor João Neto, aquele criminalista que passa aqui, entrou em vias de fato, né, em agressão com outro advogado dentro da sala de audiência, né. Isso é algo lamentável para a gente falar na advocacia hoje, né, porque claramente são duas partes. Uma vai ganhar e a outra não vai sair contente. Por isso que tem recursos, né. Mas você vê, entrar em vias de fato, tá em briga dentro da sala de audiência com outro advogado por causa de banalidade, é o que o senhor acabou de falar. Tem que ter cordialidade. Mas olha, ô Jordel, eu vou até comentar algo aqui a respeito disso. A questão, ela nem está relacionada à atividade profissional. Esses dois indivíduos, eles têm questões. Eles fariam isso em qualquer outro lugar, né? Eles brigariam no supermercado, brigariam no restaurante, né? Então, são questões que talvez eles precisem levar atenção, né? O que leva a agir dessa forma no ambiente público e se agredir, né? Então, que o senhor é
O senhor é conselheiro da OAB também, né? Eu componho o Tribunal de Ética da OAB. né? Imagina uma situação dessa para julgar, como é que isso acontece, né? E hoje a gente tá falando de advogados. Uhum. Pessoas que foram para uma faculdade, têm um nível cultural diferenciado, né? Entrar em vias de fato nisso daí, né? Então, mas é aquela questão, eu volto, a formação jurídica é a formação humanística, né? Eu saí da faculdade com uma convicção, independente de ter sucesso ou não na advocacia, eu preciso falar bem, eu preciso ouvir mais e falar menos. Se eu tiver a oportunidade de me calar e ouvir, eu vou ouvir. Eu preciso me vestir bem. Eu preciso me comportar bem. Eu preciso ser, de alguma forma, exemplo. Sim. Se eu não for um exemplo de advogado, que eu seja um exemplo de ser humano, sabe? Pessoa, né? Então, eu me preocupei e eu me preocupo com essa questão da formação. Essas pessoas, elas brigariam se elas exercessem qualquer outra profissão. Atividade. Porque tá nelas. Não trabalharam a questão humana, talvez, né? Essa civilidade em si. Né? Sim. Perfeito. Doutor Davi, agora a gente vai fazer um bate-bola rápido, né? Tá. É uma rodada nova, é um programa novo aí que foi adotado aqui no nosso canal, né? Que o senhor vai falar aquilo que vier na sua cabeça. Não pensa muito não, fala o que vier, né? Eu vou falar besteira então, hein? Vamos lá para a primeira pergunta, né? Um livro que o senhor recomenda para os novos advogados? Baudolino, do Humberto Eco. Pensei que você ia falar aquele Sem do dúvida. François Lyotard. Ah, tá, condição pós-moderna, não, esse não. Eu indicaria o Baudolino. Sabe por quê? Eu vou explicar muito rapidamente. O Humberto Eco, hoje é o autor falecido, né? Mas assim, hoje é o autor que eu mais gosto. E o Baudolino, ele narra a história de um indivíduo que está em busca do paraíso terrestre. Um lugar que tudo é perfeito. Não existem guerras, não existem discórdias, as pessoas se amam. Só que em busca do paraíso terrestre, o Baudolino passa por uma série de lugares e por várias aventuras, né? E o Baudolino, ele narra essa história para uma pessoa. E essa pessoa se questiona se o Baudolino está contando a verdade. E o enredo do livro que Humberto Eco traz e que eu levo para a minha vida é a questão da verdade. O que é verdade e o que é mentira? Quem pode dizer o que é verdade e o que é mentira? Entende? O Baudolino, ele narra uma história em que ele evitou confrontos contando mentira. Né? Mas veja, para aquelas pessoas, ele disse uma verdade. Enquanto ela não foi desconstruída, se o indivíduo morrer amanhã, ele morreu com uma verdade, né? E nós temos, assim, essa coisa de querer dizer a verdade, dizer o que é certo, né? Olha, não existe nada certo. O Zygmunt Bauman, ele dizia o seguinte, não se penetra no amor e na morte mais de uma vez. E talvez essas sejam as duas únicas coisas certas, o amor e a morte. O resto tudo é incerto, não existe verdade. Perfeito. Né? Esse seria o livro, Baudolino. Perfeito. Segunda pergunta, uma pessoa que te inspira? O Barack Obama, eu gosto dele. Vamos lá. Um sonho que ainda quer realizar na advocacia e no ciclismo? Bom, no ciclismo, pedalar na Europa. Eu ainda não fui. E na advocacia, não sei, talvez ficar rico. Meu sonho é ficar rico na advocacia. Vamos lá. Um conselho que você daria para o doutor Davi Silva de quando estava começando lá nos primeiros passos na advocacia? Eu diria assim, Davi, não seja tão emocional, cara. Seja aquilo que você é hoje. Não seja tão emocional. Porque a emoção pode atrapalhar o seu trabalho, porque o trabalho jurídico é um trabalho técnico, e você vai encontrar pessoas tentando te desestabilizar. Não pega para você porque não é seu, não se desestabilize. Professor, esse foi o nosso podcast, os primeiros passos na advocacia com o doutor Davi Silva, nosso professor. Eu tenho que falar que quando tem poucas aulas com o senhor,
que quando o senhor estava entrando na faculdade, eu estava mudando Tá. para outra faculdade. Mas foi poucas aulas que realmente posso falar, eu aprendi. Não só direito civil, né? Se não me engano foi direito das coisas que estava ensinando, mas trazer novos pensamentos, me ensinou a pensar. E é isso que eu lhe agradeço publicamente. Que legal. Por esse ensinamento que teve lá, professor. Muito obrigado. E é um prazer estar com o senhor. Obrigado pelo convite. Desculpa se faltou alguma coisa. Eu falo muito acelerado, né? Que professor é assim, ele quer aproveitar o tempo que ele tem para ele falar tudo, né? Não, até que o senhor fala baixo. Eu, quando voltei a dar aula agora, já tô, um tom de voz lá em cima, de novo. Mas é isso aí, Mas professor. foi muito bom, obrigado pelo convite. A gente tá? agradece. Essas portas aqui estão abertas para o senhor quando o senhor quiser voltar aqui a essa casa, né? Estou à disposição sempre, meninos. Obrigado, Doutor Davi, tá? muito obrigado pela aula, né? Porque isso foi uma aula. Aula de vida mesmo, né? Porque a gente vê curso preparatório para a primeira fase, para a segunda fase, mas ninguém fala após, né? A segunda fase, né? E a gente teve uma aula aqui hoje. Antes de nos despedirmos, né, professor Davi, qual a mensagem que o senhor deixa aí para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que estão começando na carreira? Eu vou falar muito rapidamente. Primeiro ponto, não pensem que a faculdade vai entregar aquilo que é suficiente para você iniciar a vida profissional. Não vai entregar. Você precisa, desde já, tá no último ano da faculdade, começa a estudar. Vai ler jurisprudência, porque a partir da jurisprudência você vai acessar o número de um processo e entrando no processo você vai ver uma petição inicial. Essa é a vida prática. É isso, petição inicial, contestação, sentença, apelação, vai ter contato com a prática. Primeiro ponto. Segundo, o mercado está cheio de iguais. O mercado está saturado de iguais. Construa um diferencial. Qual o diferencial? Seja o melhor na área que você escolher. Diga, eu vou arrasar. Porque se você não disser para você mesmo, eu vou arrasar, você é só mais um. E o mercado está cheio desse mais um. Né? Construa um diferencial. Se aprimore na área que você escolheu. Tente estudar uma língua, inglês. É básico isso hoje. Básico. Né? Faça bons relacionamentos, não abandone um cliente que você teve e a relação foi boa, liga para o cliente. Às vezes eu consigo novos trabalhos assim. Um cliente passou pela minha vida e um dia eu ligo para ele, ô fulano, tudo bem? Estou ligando para saber se está tudo certo com você. Se você está bem, se a sua família está bem. Ah, nossa, doutor, interessante você ter ligado. Um amigo tinha perguntado de um advogado. Vou te indicar. Cordialidades, né? Sim, a semente que você plantou e floresceu, cultive, né? Eu acho que é isso. E tente se aperfeiçoar na advocacia com cursos práticos. Cursos práticos de como você deve advogar. Não cursos ensinando receitas milaborantes para você se tornar um milionário. Deixa isso para depois, aprende a advogar primeiro. Professor, onde é que a gente consegue encontrar suas redes sociais? Como é que a gente acha o Dr. Davi? Tá, o meu perfil é Davi Professor, como eu disse, como você já sabe, né? Tem muita coisa lá de ciclismo, mas sempre que eu faço algo que eu faço algo. Agora, por exemplo, eu tenho um curso, né? Que foi o nome que eu dei, Primeiros Passos na Advocacia, um curso prático, tá lá a chamada no Instagram. Sempre que eu vou fazer algo novo, eu posto lá no Instagram, é Davi Professor. Davi Professor, né? É. Mas esse é um projeto novo que o senhor tem? Esse é um projeto na OAB. Esse é um curso que eu já ministrei outras vezes, né? Eu preparei um conteúdo, assim, muito prático para quem vai iniciar na advocacia e ele é vendido, esse curso ele é vendido pela OAB, pela Escola Superior da Advocacia, da OAB. O ESA, né? O ESA, exatamente. Perfeito. Tá? Muito obrigado, doutor Davi, pela conversa enriquecedora e a todos vocês que nos acompanhou. Até o próximo episódio do Informados Talkcast. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau.